Veja neste vídeo como entender melhor a Bíblia Sagrada. A primeira seção que eu quero destacar é a seção histórica. A Bíblia tem porções históricas, como por exemplo, o livro de Gênesis tem a história da criação, a história da entrada do pecado no mundo, a história de Abel e Caim, a história da Torre de Babel, a história do dilúvio, a história de Abraão, de Isaac, de Ló, de Jacó, de José do Egito, e aí vai. História. Tem livro de Esther, história. Os primeiros capítulos de Daniel, história. Enfim, por aí vai. História. A segunda seção que eu quero destacar, porção, é a porção poética. É história, mas também tem poesia. Os livros poéticos são Salmos, que acabamos de ler aqui, Provérbios, Eclesiastes, poéticos. Mas a poesia hebraica é diferente da nossa. A nossa poesia é assim. Olha, você vai aprender uma coisa hoje que você já ouviu muito e talvez você não tenha prestado atenção. Você vai aprender agora, quer ver? Vou pegar uma poesia que nós costumamos fazer, antiga, mas você vai aprender que essa poesia não é do jeito que você sempre ouviu. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Quantos achavam que era esparrama? Levanta a mão. Falei que você ia aprender uma coisa aqui que você não sabia. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Bebezinho quando dorme, põe a mão no coração. Nossas poesias rimam o sentido final da palavra, né? A sílaba forte da palavra. Mas a poesia hebraica, ela rima o sentido da palavra. Quer ver? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E que poesia é essa? Estranha, né? É uma poesia. Lâmpada combina com luz. Pés combinam com caminho. Tá vendo? Essa é a poesia. Então, qual é a primeira seção e porção bíblica? Histórica. Qual é a primeira seção? Histórica. Segunda, poética. A terceira que eu quero destacar são evangelhos. O que significa evangelhos? Boas notícias, boas novas. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Cada um dá um foco no que quer apresentar, né? Mas João, por exemplo, quer dizer que Jesus é Deus, que Jesus tem natureza divina, que Jesus não é um ser criado, mas é o próprio Criador. Então ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para reforçar o que ele está querendo dizer, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Para reforçar, ele diz mais: o mundo foi feito por causa dele, mas veio para o que era seus e os seus não o receberam. E aí ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João quer dar o foco de que Jesus é Deus. Paulo, quando escreve uma carta aos Colossenses, para reforçar o que João escreveu, Paulo diz que Jesus é o primogênito da criação de Deus. A palavra primogênito geralmente é usada para descrever a linhagem, né? Primeiro filho. Mas nem sempre é assim, porque o livro de Salmos Deus chama Davi de primogênito e Davi não era o primeiro rei de Israel. Primogênito no sentido da excelência, da posição. A palavra grega é prototokos, que significa que ele é o agente da criação de Deus. O primeiro a executar a obra da criação. Antes dele ninguém nunca criou, ele foi o primeiro. Por isso que emprega o título primogênito. João dá esse foco: Jesus é Deus. Mas aí vem Marcos e diz: mas Jesus é Deus, mas também é homem. Por isso que Marcos você vê Jesus falando: o Filho do Homem veio para fazer tal coisa. O Filho do Homem veio, o Filho do Homem para enfatizar sua natureza humana. Mas aí vem Mateus e diz: tudo bem, ele é Deus, ele é homem. Mas Jesus também é da linhagem real de Davi. Ele é o verdadeiro Messias. Ele não nasceu de semente humana. Ele tem natureza humana, mas não foi gerado como nós. Aí você vê Mateus dizendo
Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou, chega lá embaixo, gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Percebeu? Não foi gerado por semente humana. Para forçar ainda mais, Mateus revela e mostra o anjo Gabriel aparecendo a Maria, dizendo: olha, o ente santo que vai nascer de você vai ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Cada um dos evangelhos vai dar foco em alguma coisa. Qual é a primeira seção que eu citei? Histórica. A segunda? Poética. A terceira? Evangelhos. A quarta que eu quero destacar é a porção cartas e cartas, epístolas. As cartas dos apóstolos. Aí teve uma situação lá na cidade de Roma. Paulo escreve carta aos romanos. Mas teve outra situação na cidade da Galácia. Paulo escreve aos Gálatas, mas aconteceu alguma coisa lá na cidade de Éfeso, aos Efésios. Cada carta é isolada. Cada carta existe um contexto da época. Quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu, quando escreveu, onde escreveu e o que estava acontecendo. Então você tem que entender como que funcionou a cidade de Éfeso para você entender a carta escrita aos Efésios. Não adianta você isolar um texto daqui, um texto dali, e você vai criar um problema. Quer ver? Vou criar um problema agora. Na carta aos Gálatas, Paulo diz o seguinte: ou a lei ou Cristo, não precisa mais, ou vocês escolhem, ou vocês ficam com a lei, ou vocês ficam com Cristo. Lá em Gálatas. Mas em Romanos, Paulo escreve: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Eu, na minha mente, sou escravo da lei de Deus. Oxi. Lá em Gálatas ele falou, ou a lei ou Cristo. Em Romanos ele diz que ele ama a lei de Deus, que ela é santa. Como é que entende isso? Estude a carta no contexto da carta. A cidade da Galácia estava enfrentando um problema onde judeus que aceitavam o cristianismo não queriam abrir mão das leis do templo, como sacrifício, circuncisão. E aí Paulo entra dizendo: ou vocês escolhem, ou Cristo é suficiente para salvar vocês, ou a lei, o que vocês escolhem? A partir do momento que Cristo veio, não é mais necessário circuncisão. A partir do momento que Cristo veio, não é mais necessário oferta de animais. Vocês precisam escolher, as duas coisas não dá. Entendeu? Em nenhum momento estava falando dos mandamentos de Deus, estava falando das leis cerimoniais que os judeus tinham problema de aceitar Cristo e a lei. Ok. Qual que é a primeira seção e porção? História. Segunda, poética. Terceira, evangelho. Quarta, cartas. E a quinta e última, profética. Livros proféticos, como Apocalipse, alguns capítulos do livro de Daniel, Ezequiel, Malaquias, Naum, Obadias, Zacarias e todos os profetas da Bíblia. Quando você separar estas porções para você estudar, vai ficar muito mais fácil de você entender. O que é história? É história. A história está dentro do costume da época, então procure entender o costume. Abraão chama o servo dele e diz assim: Eliezer, vem aqui, coloque a mão debaixo da minha coxa e jure que você vai encontrar uma mulher do meu povo. E que costume bobo é esse? É costume da época deles. Os livros de história trazem muitos costumes. E aí você pega as poesias, você vai entender. Pega os evangelhos, estude as cartas separadamente dentro dos seus contextos. Pegue as cartas de Paulo, os evangelhos e a profecia. A profecia, 90 ou 95% do que você lê, você não entende. Por quê? Que quase toda profecia, ela está apresentada de forma figurada. Por exemplo, João fala assim: vi gafanhotos com couraças de ferro, e ouvi o barulho de suas asas, e era como de muitos carros de cavalo correndo. O que ele estava vendo? Ele estava olhando o futuro. Mas ele nunca tinha visto aquele bicho, aquele animal.
Ele não sabia o que era aquilo. Jesus também nem teria como explicar a ele, porque ele estava vendo séculos à sua frente. Ele estava vendo o futuro. E Cristo, na sua inteligência, falou: João, vou te mostrar algumas coisas. O que você vê e o que você ouve, você escreve. Do jeito que você vê, do jeito que você ouvir, você escreve. Porque no tempo do fim, muitos esquadrinharão, e o saber sobre essas mensagens vai se multiplicar, e o Espírito de Deus vai fazer os servos de Deus entenderem. Então, o que você vê e o que você ouve, escreve. Aí ele vê coisas que estavam relacionadas com a época dele. Jesus mostra coisas que estavam relacionadas com a época dele, para ele poder escrever. Então ele vi gafanhotos com couraças de ferro, e ouviu o barulho de suas asas, e é como muitos carros de cavalo correndo. Parece ou não parece um gafanhoto com couraça de ferro? E o barulho de suas asas como carro de cavalo. Ele estava vendo cenários de conflito, cenários de batalha, cenários de guerra. Ele tem uma outra visão. Vi cavalos aparelhados para a guerra. Esses cavalos tinham boca de leão, mas eles tinham couraça de ferro. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Boca de leão. O que ele estava vendo? Na época de João, a linha da frente dos exércitos era a cavalaria, os cavaleiros, com as espadas, com as lanças, mas ele estava vendo um exército futuro com cavalaria, e os seus cavalos tinham couraças de ferro. A sua boca, o tubo, era como de leão, e dela saiu uma combinação perfeita que forma pólvora, fogo, fumaça, enxofre. Ó o leão. O que ele estava vendo? Tanques de guerra. O que você vê e ouve, escreve. Você está entendendo a inteligência de Deus? E ele escreveu, do jeito que ele viu, do jeito que ele ouviu. As profecias são necessárias, a iluminação especial do Espírito de Deus, e você precisa buscar em toda a Bíblia o sentido dela. Quando você vê Daniel dizendo, vi animais, monstros, e o Apocalipse dizendo, vi a besta que subiu do mar, e ele descreve o animal. Quando você volta em Daniel, o anjo diz, os animais que você vê, as bestas que você está vendo, representam reinos que subirão sobre a terra. Portanto, o que significa a besta do Apocalipse? Um reino que vai se levantar sobre a terra. Besta não é uma pessoa. Besta é um sistema, é um governo, é um reino, é um poder. Seja ele civil ou religioso. Eles chamam de bestas feras, que é a mesma coisa que animais ou monstros. São bestas justamente porque são anomalias, né? Tem 7 cabeças, tem chifre, tem várias asas, enfim. Primeira porção, rapidamente, histórica. Segunda, poética. Terceira, evangelhos. Quarta, cartas, epístolas. Quinta, profecia. Os salmos que acabamos de ler é uma mistura de poesia com profecia.